Olá, hoje eu quero conversar com você, cuidador familiar, cuidador profissional e terapeutas. Precisamos conversar referente ao banho do paciente na fase avançada. Então, cuidador profissional, cuidador familiar, nós precisamos pensar quais são os itens básicos para que o banho seja eficiente e que não venha gerar transtornos para o paciente. E para isso a gente precisa de, primeiramente, ter empatia. Precisamos nos colocar no lugar do familiar, no lugar do paciente e até no nosso lugar. Qual que é o nosso lugar? Vamos pensar no familiar que às vezes está tão ansioso, tão ofegante, com tanto medo quanto o paciente. Vamos pensar no paciente que poderia ser conosco, poderia ser o banho comigo. Então, como que eu, na fase avançada, que eu estou no dia do banho, como que eu acordei, como que estão os dados vitais, como que é a situação do paciente, seja de pele, seja de temperatura. A gente precisa se colocar no lugar do paciente. Segundo, já havia dito isso, um banho precisa ser planejado. Além do planejamento, a gente precisa organizar os dois juntos. Você precisa planejar. Então, se você planejou, você organizou, você colocou tudo no local. Desde a cadeira, desde as toalhas, o sabonete, a bucha, o shampoo. Se ali você vai escovar os dentes, se você vai fazer um outro procedimento, tudo você organizou e planejou. E aí a gente vai pensar no tempo. Primeiro, o seu tempo. O meu tempo é diferente do seu tempo. E o seu tempo é diferente do tempo do paciente. Recentemente eu escutei um familiar falando com a dor. Quando as pessoas colocam o paciente como uma marionete, na velocidade dele, no tempo dele. Não, o tempo é o tempo do paciente. É dentro do tempo dele. Então vamos cuidar. Aí falando de tempo também, a gente tem que lembrar qual é o melhor horário. Será que é pela manhã, onde ele acordou e às vezes fez muito xixi, fez cocô à noite? Então o banho vai dar aquela relação de limpeza, mas também aquela relação de bem-estar que nós temos depois de uma boa água, né? Um bom banho. Ou será que é lá para 11 horas, meio-dia, que está mais quentinho e que a gente está vendo a temperatura ambiente? Ou no final da tarde, para que ele venha dormir bem? E depois a gente tem que estar atento. A gente tem que ter muita atenção. Atenção de como colocar ele tanto na cadeira, como é o nosso tato, como é a nossa pressão, como é que vai ficar a coluna vertebral dele, como é que vai ficar os joelhos, o pé, o tornozelo. Nós precisamos ficar atento com a coloração da pele dele. Será que mediante o banho ele não ficou cianótico? Ou ele não ficou muito branco?
muito atenção. E depois a gente precisa também tomar cuidados. Quais são os cuidados que precisamos ter? Precisamos ter os cuidados de pré-avaliar a pele. Todo dia, se eu tiro a roupa de alguém, eu tenho condições de pré-avaliar. Se tem alguma ferida, se tem uma hemorroida, se tem uma mancha nova. Como é que está a pele desse paciente? O que mudou de um dia para o outro? Você pode sim pré-avaliar. E pré-avaliando, você tem outras coisas que você tem que tomar cuidado. A pele do paciente é uma pele de bebê, é uma pele fragilizada. Então, o idoso em geral, você não precisa esfregar a pele do paciente. Você não precisa passar uma bucha para tirar as impurezas da pele. Você precisa dar atenção para algumas regiões, como ouvido, a nuca, axila, a região da genitália, o ânus, as dobras cutâneas, entre os dedos, né, para ficar bem lavadinhos e bem sequinhos também, porque não adianta também a gente dar um bom banho e deixar úmido a região. Então, esses cuidados precisam ser sempre observados. E você, eu falei disso tudo, você precisa prestar atenção em quanto tempo você está fazendo o banho. Então, um banho, ele precisa ser um banho no tempo dele, mas você, eu preciso ter agilidade, habilidade para que eu consiga fazer num tempo onde eu não gero cansaço para o paciente. E eu também vou pensar em mim também. Se eu que estou fazendo, eu que estou dando o banho, eu também não quero me desgastar. Então, eu vou organizar o tempo, e esse tempo seria bom que ele não sentisse frio, que ele não sentisse incômodo, e que ele voltasse para o leito. Falando do leito, que é a cama, chega uma fase que você não precisa mostrar tanto serviço. Você precisa mostrar capacidade de entender a situação do paciente. Então, o banho pode ser no leito. Então, você pode dar o banho, pode fazer sepsia no leito. Use sempre o bom senso. Use sempre produtos que não venham a irritar. Coloque-se no lugar dele. E essas são as minhas orientações, para que nós possamos dar dignidade na finitude de vida do paciente idoso, mas principalmente dos pacientes que têm demência e estão na fase avançada. Muito obrigada por estar presente na minha vida. Você que está vendo o meu vídeo hoje. Eu fico muito feliz de poder ajudar as pessoas. Eu estou com um canal no YouTube, Humanizando Vidas. Inscreva-se, se você ainda não se inscreveu. Compartilhe a sua dor, compartilhe o seu medo, compartilhe a sua angústia, para que eu, como fisioterapeuta, possa abordar o tema e que nós possamos nos lembrar mais vezes